Bom dia, amigos. Bom dia, irmãos. Bom dia, companheiros de jornada. Bom dia, vizinhos. Bom dia, Setúbal. Bom dia. Estamos novamente. E vejam vocês como passou tão rapidamente uma semana. Isto anda-me a assustar. Acho que os dias estão a passar depressa demais. Ou sou eu que tenho muito que fazer e não tenho assim tanto tempo disponível. Mas eu acho que o tempo está a passar velozmente. Eu hoje tenho uma convidada especial e vocês acreditam que ela desde as 4 da manhã está à espera que nós entrássemos em direto. Madalena do Peru, um abraço muito grande aqui, que o Senhor te abençoe e te guarde, a ti, a tua família, os teus filhos, os teus netos, que o Senhor esteja contigo neste dia e nós glorificamos a Deus também pela tua vida e nós queremos louvar o Senhor juntos e nesta manhã nós queremos dizer que é bom darmos graças ao nosso Deus, ainda que haja tribulação, ainda que hajam lutas, ainda que hajam enfermidades, é sempre bom nós darmos graças ao nosso Deus. Em tudo dai graças, não por tudo, mas em tudo dai graças. Vamos logo cantar este cântico que diz que é bom dar graças ao nosso Deus. Que bom que é. Dizemos que Tu és bom, eu bendirei o Teu nome. Tu és o Senhor da vida e é em Ti que estão todas as coisas. Tu és aquele que deste a Tua vida no Calvário, em nosso lugar. Por isso nós temos que dizer bem de Ti, porque Tu és bom, porque a Tua benignidade dura para sempre. E haja o que houver, estejamos nós a passar, o que possamos estar a passar, ainda assim nós podemos dizer: Deus, Tu és bom e a Tua benignidade dura para sempre.
porque Tu cuidas. Tu és um Pai amoroso que cuidas de nós. Quando nos ferimos, quando nos magoamos, quando adoecemos, quando estamos abatidos, Tu caminhas connosco e Tu cuidas de nós. Nesta manhã eu oro para que Tu possas renovar as forças daqueles que estão cansados, que Tu possas levantar o ânimo daqueles que estão abatidos, que Tu possas trazer paz a um coração que possa estar atribulado, que Tu possas trazer paz onde houver conflito, que Tu possas trazer cura onde houver doença e que Tu possas trazer serenidade quando não podemos mudar nada por nós mesmos, que possamos aprender a descansar completamente em Ti. E nesta manhã nós queremos dizer que quando chegamos junto a Ti, nós encontramos-Te e não saímos do perto de Ti da mesma maneira como chegamos até Ti. Nesta manhã queremos cantar esta canção, Quando Chego Junto a Ti. Quando chego junto a Ti, sei que nada sou, dependo de Ti, o que fui, o que sou, nada importa senão Tu, porque tudo o que eu desejo está aqui. Tu que me curas, és Tu que me guardas na Tua casa, aos Teus pés. Eu quero permanecer, porque tudo o que eu desejo está aqui, porque tudo o que eu desejo está aqui, porque tudo o que eu desejo está aqui. Eu quero permanecer. Queremos ficar junto a Ti, Senhor. Permanecer. Permanecer é a palavra de ordem, vinda do trono da Tua graça. Permanecer em Ti. Caminhar contigo. Subir a montanha contigo. Passar pelo vale, e ainda que seja vale da sombra da morte, tamanha seja a dificuldade, permanecer é a palavra de ordem. Pai, assim como Tu és o Senhor que permaneces, Tu és eterno, Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Nesta manhã dizemos que queremos permanecer, permanecer em Ti, permanecer nas Tuas promessas, permanecermos firmes e fiéis a Ti, ao Teu nome, à Tua mensagem, à mensagem de esperança que Tu tens trazido à humanidade. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer. E neste dia especial que estamos a viver, porque cada dia é especial, não há 2 dias iguais, porque as situações que vivemos a cada dia são diferentes umas das outras. Nós queremos dizer-te nesta manhã que queremos permanecer. Então vamos cantar de novo este cântico e faz dele uma oração e diz ao Senhor que, apesar das circunstâncias que estás a passar, a tua posição é firme e permanecer perante Ti. Nesta manhã, Senhor, queremos permanecer. Vamos chegar perto do coração de Deus nesta manhã. Quando chego junto a
Ajuda-nos a todos nós a permanecermos diante de um Deus tão grande como Tu és, mas que Te fizestes tão pequenino que cabes em cada coração. Por isso nós queremos permanecer, Senhor, nesta manhã, junto a Ti. É a minha oração para mim e para todos vós. Permaneçamos na batalha, permaneçamos no caminho, porque Ele é fiel para conosco. Vamos ouvir a palavra do Senhor pelo pastor e desejo que ela seja bálsamo para as nossas vidas, alimento para o nosso coração nesta manhã, que o Senhor possa abençoar em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos os amigos, irmãos, povo da Jubileu e demais pessoas que nos estão a ouvir em vários lugares aqui em Portugal, mas também, como já ouvimos, a nossa amiga Madalena lá no Peru, em horas impróprias. São 4h30, da manhã. pouco depois da manhã lá. No Brasil também, na Inglaterra, na Angola, em outros lugares que nós sabemos que nos ouvem e talvez em outros lugares que nós não sabemos. Deus vos possa abençoar neste dia. Aqui em Setúbal está um sol bonito, está um dia bonito e esperamos que seja um dia muito abençoado também. Bom, nós hoje vamos terminar a nossa reflexão sobre a oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou aos discípulos. Para quem não estava de início, não nos acompanhou ao longo destes seis domingos, este é o 6º domingo e vamos concluir este estudo. Eu expliquei aqui logo de início que os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse a orar. Eles sentiram essa necessidade. Porquê? Porque eles depararam-se com uma nova revelação de Deus. Jesus era o Deus feito carne, não é? Portanto, o Deus encarnado, o Deus que veio habitar, o Emmanuel, o Deus connosco, o Deus entre nós, que veio habitar entre nós, e por isso eles começaram a ter um novo conceito acerca de Deus. Ao contrário do Antigo Testamento, eles só sabiam as orações judaicas, não é? As orações que vinham desses tempos ancestrais do Antigo Testamento, em que o conceito de Deus era um conceito de um Deus muito mais distante e ao contrário de agora, que era um conceito de um Deus de proximidade, não é? Jesus, diz o Evangelho de João, lá no prólogo, que veio armar a sua tenda no arraial da humanidade, veio habitar entre nós, no fundo é o que quer dizer, portanto é um Deus que se dispôs a vir habitar corporalmente no meio dos seres humanos. Então isto implicava uma nova revelação e eles precisavam de aprender a orar. Então, como eu tenho dito, muitas vezes há muita gente que faz esta oração de forma repetida, sem compreender muitas vezes aquilo que fala, o alcance das palavras que está a dizer, das frases que formula, portanto, e também por causa do desgaste das palavras. Quando nós desgastamos as palavras, imaginem o que é falar com uma pessoa sempre com as mesmas palavras, as mesmas frases nos mesmos sítios. Ser um bocadinho fastidioso, não é? Então, nós precisamos compreender que esta foi uma oração, a do Pai Nosso, lá ensinada em São Mateus, no Evangelho de Mateus. É uma oração que foi ensinada como modelo, não tanto para ser repetida, digamos, criticamente, mas como modelo para as nossas orações. Nós hoje vamos terminar com o versículo 13, que diz então: E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Portanto, estamos em Mateus capítulo 6, o final da oração do Pai Nosso é o versículo 13. Então, o tema hoje é a tentação. Não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, ou não nos induzas à tentação, como diz noutra tradução. O que é uma tentação? Por um lado, uma tentação pode ser uma prova, uma provação, um teste, um exame, digamos assim, que Deus nos faz. Talvez para provar a nossa fé ou a nossa fidelidade.
Nós encontramos isto de uma forma muito clara lá em Gênesis capítulo 22, quando Deus pediu a Abraão que lhe entregasse o seu filho, o filho da sua velhice, o filho que nasceu já depois da sua mulher Sara ter cessado, digamos, o período fértil, portanto, um filho que nasceu de uma forma sobrenatural, portanto, não foi de forma natural, e o seu filho único, do qual dependia a promessa que Deus tinha feito a Abraão, na aliança com Abraão, da sua posteridade e da sua numerosa posteridade e depois também da terra que ele haveria de entregar à sua posteridade. E diz lá no texto de Gênesis que Deus testou ou provou a Abraão. Então, um teste, uma prova, a tentação por vezes, a palavra tentação na Bíblia por vezes tem uma conotação mais de teste, de prova, ou outras vezes tem no sentido de tentação do mal. As traduções mais antigas de João Ferreira de Almeida, da Bíblia para português, dizem lá em Gênesis 22, no versículo, que tentou Deus a Abraão. E mais tarde essa tradução foi retificada e hoje está lá, provou Deus a Abraão. Porquê? Porque a palavra para provação ou para tentação, por vezes, pode ser considerada como um teste ou como uma tentação do mal. Por outro lado, de facto, aquilo que nós conhecemos mais e atribuímos mais valor, significado à palavra tentação, de uma maneira geral, é a tentação para nos fazer cair, uma tentação para o mal. Mas a verdade é que ninguém cai em tentação se não desenvolver em si uma tendência para isso. Isto é, se não se puser a jeito. E, portanto, isto tem a ver com o estilo de vida. Se eu tiver um estilo de vida em que estou a colocar-me numa posição de vulnerabilidade em relação à tentação, à possível tentação, é provável que eu seja tentado. Se eu estiver mais afastado, é menos provável que eu seja tentado. Então, as pessoas são tentadas porque, a maior parte das vezes, põem-se a jeito para isso. Dispõem-se a isso. Tem a ver com o estilo de vida. E como cristãos nós devemos desenvolver um estilo de vida que não seja facilitador da tentação. Eu devo dizer que, por exemplo, quer entre relações entre casais ou relações de amizade, as pessoas não entram em ruptura, não rompem o relacionamento por um único acontecimento. Isso é absolutamente ilusório. As pessoas não se separam, não se zangam, não viram as costas uma à outra por causa de uma coisa que aconteceu. Há uma degradação progressiva da relação, seja ela assumida ou não. Porque a tentação de facto, um processo. E a degradação das relações entre pessoas próximas é um processo também. Não acontece por uma razão. Há uma razão que pode fazer disputar, de facto, a ruptura. Mas atrás disso já vem todo um historial que vai nesse sentido. De facto, a tentação não é uma questão pontual. E isto é muito importante para mim, poder sublinhar este aspecto. Porque muitas pessoas defendem-se ou tentam-se justificar ou desculpar, melhor dizendo, porque praticaram o mal, dizendo que foi um momento de tentação. Foi uma situação de repente de tentação. Bom, não creio que seja tanto assim. Porque, de facto, a tentação é um processo. Pelo menos é isto que diz a Bíblia. A palavra de Deus diz lá em Tiago, no capítulo 1, versículos 14 e 15, o seguinte: cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pela sua própria tendência para o mal. E depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. O apóstolo Tiago vai buscar aqui, para ilustrar o processo da tentação, vai buscar aqui a comparação com a gravidez, não é? Concepção, o desenvolvimento da gravidez, o período do parto. Ou seja, as mulheres demoram normalmente 9 meses
com a criança dentro de si. É um processo longo. E a tentação às vezes também é um processo mais longo do que possa parecer. Há muitos anos li um acrónimo muito interessante sobre a tentação, que nos pode ajudar a ilustrar como é que este processo se desenrola. E então eu chamo-lhe o sistema AIDA. E é um acrónimo, quer dizer, cada palavra, cada letra representa uma palavra. A-I-D-A, AIDA. Então a primeira letra é o A. O primeiro A quer dizer atenção. O processo de tentação começa quando a nossa atenção é prendida, é provocada por alguma coisa. E, portanto, quando nós prendemos a atenção, nos deixamos prender a nossa atenção a esse objetivo, a esse alvo, digamos assim, depois vem a segunda letra, que é o I, de AIDA, I, que é o interesse. Então, depois de nós termos a nossa atenção presa numa certa situação, então vem o interesse, começamos a desenvolver interesse por aquele objetivo. E se nós permanecermos no interesse, depois vem o D, que é o desejo. Então começamos a deixar crescer dentro de nós o desejo. E finalmente vem o último A, que é a ação. E então passamos à ação e caímos na tentação. Imagine que você está proibido pelo médico de comer doces. Passa numa montra de uma pastelaria e encontra lá e vê lá em exposição um bolo daqueles que você gosta, adora, mas sabe que não pode comer por causa da sua saúde. Então quando você passa, de repente você para, porque vê aquele bolo que, na sua memória lhe reaviva, digamos assim, instantaneamente, reaviva-lhe o paladar, o paladar saboroso que ele representa. Então a sua atenção foi presa. E se você ficar ali mais algum tempo, então, além da atenção, começa a desenvolver o interesse. Começa-se a interessar por aquele bolo. Mas eu não posso comer, mas apetecia mesmo. Ele está mesmo com um ar, vê-se que é fresco, foi feito mesmo agora, está mesmo apetitoso. E depois de ter o seu interesse preso por aquele bolo, se começa a desenvolver o desejo. Eu tenho que comer aquele bolo. Tenho que comer aquele bolo. Tenho que arranjar maneira de comer. Eu sei que me faz mal, mas olha, não quer saber, eu tenho mesmo que comer aquele bolo. E depois passa a ação, a última letra, a última conceito da palavra AIDA. Passa a ação, isto é, você entra dentro da loja e compra o bolo e come. Isto vale para, neste exemplo que eu dei, vale para qualquer tipo de coisa, seja tentações com dinheiro, seja tentações no âmbito da sexualidade, seja aquilo que for, serve para tudo. É um processo. A tentação é um processo. Algumas pessoas chegam até ao desplante de culpar Deus por causa das suas tentações, não é? Normalmente nós, quando somos apanhados em falta, quando erramos, quando praticamos o mal, temos dificuldade por uma coisa que se chama o sentimento de culpa, que é sempre um fardo muito pesado sobre os nossos ombros. Nós temos muita dificuldade em transportar, em suportar sobre os nossos ombros o sentimento de culpa. Então procuramos culpar outros. As circunstâncias, muitos culpam a sociedade, e a sociedade são todos e não é ninguém, não tem o rosto. E outros até vão mais longe e até culpam Deus. Não é? Mas diz lá o apóstolo Tiago, neste mesmo texto, no capítulo 1, versículo 13, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. É claro que Deus não tenta. A tentação para o mal é qualquer coisa que não tem a ver com Deus. A Bíblia diz que todo o dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, ou seja, Deus só demanda aquilo que é bom. O lixo não cai do céu, o lixo somos nós que o praticamos. Portanto, aquilo que vem de Deus são as suas bênçãos, não são a tentação para o mal. E, portanto, estas pessoas que culpam Deus estão realmente desesperadas porque já não basta culparem os outros, já não basta culparem a sociedade, que é uma coisa assim anónima, e culpam até muitas vezes Deus. Mas
também é importante pensar que a tentação tem uma utilidade. A tentação tem um fim. A tentação pode ser uma coisa boa, ou seja, pode redundar de uma forma positiva na medida em que nós lhe resistimos. E diz o apóstolo Tiago, no versículo 12, bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, e aqui Tiago está a associar a tentação como uma prova, a tentação é sempre uma prova, um teste. Nem todos os testes são tentações, mas todas as tentações são testes na nossa vida. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Portanto, digamos que a tentação ou a prova é qualquer coisa que nós passamos, e se nós vencermos, naturalmente ficamos mais fortes. A nossa fé fortifica-se, torna-se mais forte e nós ficamos mais preparados para enfrentar as vicissitudes da nossa vida. No fundo, aquilo que diz nesta frase última da oração do Pai Nosso que Jesus ensinou aos discípulos, o que quer dizer é o seguinte: Senhor, ajuda-me a não andar por caminhos que são suscetíveis de me fazer cair em tentação e ajuda-me a resistir. Eu repito, Senhor, ajuda-me a não andar por caminhos que são suscetíveis de me fazer cair em tentação e ajuda-me a resistir. Nós sabemos que Jesus disse: no mundo tereis aflições, no sentido de passareis por aflições. Mas também acrescentou e disse: mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Como quem diz: porque eu venci o mundo, vocês, no meu nome, na minha força, no meu poder, também vencerão. Então, isto significa que o facto da provação ou da tentação vir à nossa vida não significa que seja necessariamente um mal, porque ela pode redundar em bênção, pode redundar em bem, pode redundar no reforço da nossa fé, pode redundar na fortificação da nossa vida espiritual, na nossa melhor preparação, melhor equipamento para vivermos, digamos, as lutas da nossa vida. A tentação, estamos a falar de tentação para o mal, mas o que é o mal? Mais do que uma questão filosófica, o mal é, enfim, como sofrimento, etc., são questões tratadas pela filosofia ao longo dos séculos, desde os gregos, que nós temos notícia que no Ocidente, que se estuda, que se reflete sobre a questão do mal. Então, é uma questão filosófica. No Oriente há outros conceitos, eles encaram o mal de outra forma, encontraram outras ferramentas, digamos, para lhes fazer sentido a questão do mal e de lidar com o mal. Mas, no fundo, o mal, do ponto de vista da fé cristã, é pecar contra Deus e o nosso semelhante. E a palavra pecado quer dizer errar o alvo. Quando nós falhamos no objetivo. A vida tem um objetivo. O nosso objetivo, como cristãos, é honrar o nome de Deus, naturalmente, abençoar as pessoas à nossa volta. E quando nós falhamos, é como se nós estivéssemos a atirar uma seta com um arco e falhássemos o alvo. Isso é pecar, isso é o sentido da palavra pecar. É quando nós passamos ao lado, quando nós falhamos. Então, este mal nós podemos sempre corrigir, ou seja, pedir a Deus que nos ajude, digamos, a acertar com a seta no alvo. Ou seja, alinhar a nossa vida pela vontade de Deus, conhecendo o caráter de Deus, conhecendo a sua palavra, tendo comunhão com Deus, e por isso, ao termos comunhão com uma pessoa, ao conhecermos uma pessoa na sua, digamos, com mais proximidade, com mais familiaridade, nós ficamos a saber o que é que entristece essa pessoa e o que é que a alegra, o que é que a desgosta e o que é que a faz feliz. E se nós amamos essa pessoa, nós fazemos o possível para a fazer feliz. E a relação com Deus passa por aí também. Se nós pecarmos, se nós falharmos o alvo, se nós errarmos o alvo, nós estamos a entristecer a Deus, nós estamos a prejudicar a nossa relação com Deus. Portanto, o pecado não é tanto aquela lista de coisas escritas que se diz, que se pode fazer, que não se pode fazer, porque o apóstolo Paulo tem
digamos, uma expressão muito interessante para aquilo que é uma vida que agrada a Deus, que é a lei do Espírito de vida. No fundo é a lei do amor. Se nós agirmos por amor a Deus, se nós agirmos por amor ao nosso irmão, ao nosso próximo, dificilmente nós vamos pecar, dificilmente nós vamos falhar o alvo, dificilmente nós vamos errar o alvo. Porquê? Porque temos na nossa perspectiva que Deus se agrade de nós e que os outros sejam abençoados à nossa volta pela nossa ação e pela nossa palavra. Eu sei que todos nós somos humanos e que falhamos muitas vezes, é verdade. Mas isso não é desculpa para nós não podermos procurar na nossa vida, a cada momento, honrar o nome de Deus, quer na nossa relação com Ele, quer na nossa convivência com o nosso próximo, com o nosso irmão. Porque a nossa convivência, a nossa relação horizontal, tem a ver com a relação vertical, com a relação que nós temos com Deus. Nós não podemos separar as duas, não podemos pensar que com Deus, ou quando vamos à igreja, somos muito piedosos, muito beatos, e depois com as pessoas agimos como se não as amássemos. E porque isso não existe. No cristianismo não existe, na fé cristã não existe. A nossa relação com os outros está associada à nossa relação com Deus. Isto é, a nossa relação com Deus está ligada ao tipo de relação que nós temos com os outros. O facto de darmos um copo de água, como diz no Evangelho, a uma pessoa em necessidade, uma pessoa com sede, é como se dessemos a Jesus. E isto diz tudo. Depois a última frase que diz: porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Alguns exegetas, alguns biblistas dizem que é um acrescento doxológico, quer dizer, uma doxologia, um louvor a Deus, uma expressão de louvor a Deus. Mas de facto, dele é o reino e o poder e a glória para sempre. Né? Nós não podemos... eu não sei qual é o conceito que algumas pessoas têm de Deus. Porque para algumas pessoas Deus não é todo poderoso. Para algumas pessoas Deus é uma entidade, digamos, limitada. Os limites de Deus há apenas um limite para a intervenção de Deus. E esse limite chama-se o amor. Porque Deus é amor, diz João Evangelista. Deus é amor. E, portanto, os limites de Deus é o limite do seu amor. Mas Deus é poderoso. E há pessoas que olham para Deus como se fosse uma pessoa da sua condição. Uma pessoa falível, um ser humano naturalmente falível, fraco, e olham para Deus desta maneira. Ora, não é assim. Não é assim. Deus não tem termo de comparação na nossa dimensão humana. Deus está para lá daquilo que nós podemos imaginar. É muito maior do que aquilo que nós podemos imaginar. E para confundir ainda mais as coisas, ou dificultar ainda mais as coisas, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra do Antigo Testamento, um dia resolveu tomar a forma humana, nascer no ventre de uma mulher e habitar entre os homens, Jesus Cristo. E, portanto, esse Deus, Criador dos céus e da terra, adquiriu a dimensão humana. Então, talvez por isso nós pensamos que Deus é assim como nós. Não, Deus está muito para lá da sua criação. Se o universo, como nós sabemos e como os cientistas nos mostram a cada dia, cada novo avanço, cada nova descoberta científica, astronómica, não tem princípio nem fim, não é? É qualquer coisa de completamente esmagador que nós somos um grão de areia no universo. E, portanto, se nós olharmos para Deus que criou esse universo, Ele é maior ainda do que isso. Portanto, é todo poderoso de facto. E, portanto, quando nós dizemos que nós confiamos em Deus, quer dizer que nós podemos confiar num Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. É claro que Ele deu livre-arbítrio ao ser humano, deu liberdade para nós fazermos as nossas escolhas e, naturalmente, essas escolhas têm as suas consequências,
E, portanto, por vezes, o facto de nós termos essa liberdade leva-nos a pensar que somos os maiores, mas não somos. Deus está acima de nós, Deus está acima da sua criação, Deus está acima de qualquer coisa que nós conhecemos, Deus está acima agora houve uma sonda que foi a Marte, que está em Marte, para enviar fotografias, vídeos, fazer recolhas de amostras, etc., captar sons. Deus é maior do que Marte, Deus criou Marte, Deus criou o Sistema Solar, Deus criou a nossa galáxia, Deus criou todas as galáxias que existem, são muitas, Deus criou o universo. Por isso dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E é num Deus assim que eu creio, mas num Deus que é tão grande, mas que nos ama de tal forma que enviou o seu Filho para se entregar por nós na cruz do Calvário, para nos trazer a sua salvação. E assim nós concluímos esta oração tão estruturante na tradição cristã, mas que é dita tantas vezes de forma inconsequente. E eu gostaria de terminar de uma forma que é, nós podemos dizer esta oração todos juntos neste final. Então, Mateus 6, 9 a 13 diz assim: Pai nosso que estás nos céus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Tanto na terra como no céu. Como no céu. O pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. Nos dá hoje. Nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas. Perdoa-nos as nossas dívidas. Ou ofensas, como nós aqui falamos. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação. E não nos induzas à tentação. Mas livra-nos do mal. Mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino. Porque teu é o reino. E o poder. E a glória. Para sempre. Para sempre. Amém. Amém. E com esta oração nós terminamos esta série de reflexões sobre o Pai Nosso. Eu gostaria de... Nós vamos orar ainda no final, pedir a José para terminar com a oração. Eu gostaria de dizer que nós, no nosso pensamento, estão todas aquelas pessoas, não apenas as que nos conseguem seguir, agora falo especificamente para o povo do Jubileu, da Igreja do Jubileu, não apenas aqueles que nos seguem ao domingo, ou que vão ver mais tarde a gravação desta reunião, na internet, ou para aqueles que estão connosco na nossa reunião de sexta-feira às 21 horas, através do Zoom, mas muito especialmente todos aqueles irmãos e irmãs que não têm acesso aos estes meios, ou por alguma dificuldade não podem ligar-se a nós desta forma, e que têm estado impedidos de ter os seus reuniões presenciais, visto que nós, como todas as igrejas e não só, e religiões e demais religiões, todos os serviços religiosos têm estado mais ou menos suspensos durante algum tempo, mas neste momento, devido ao plano de desconfinamento que foi apresentado esta semana, nós sabemos que já muitas coisas estão a mudar. Há muitas igrejas que já retomaram as suas reuniões presenciais, ainda com todos os cuidados, como antes deste segundo confinamento. A própria Igreja Católica vai retomar as missas na próxima segunda-feira também, em todo o país. E nós, muito em breve, na Igreja do Jubileu, iremos retomar os nossos cultos ao domingo, as nossas reuniões presenciais no nosso templo, ao domingo, a esta mesma hora, às 10h30 do domingo. Não vou ainda dizer uma data hoje, mas no próximo domingo já irei anunciar a data exata em que vamos recomeçar, mas será em breve, e certamente teremos muito prazer em estar de novo juntos. Ansiosos. Porque não há nada como nós podemos olhar olhos nos olhos, interagir uns com os outros, estar juntos, ter o prazer da comunhão, não é? Ou quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união, quer dizer, em comunhão, como diz o salmista. E nós queremos que isto aconteça o mais rapidamente possível,
e então em breve iremos anunciar. E desfrutem deste dia. Vamos ainda orar para terminar. Desfrutem deste dia, que seja um dia muito abençoado na vossa vida e que esta semana também seja uma semana abençoada, e vamos aguardar a notícia do primeiro dia em que vamos retomar, talvez no dia de Páscoa, que é um dia especial. Vamos ver, em breve iremos dizer. Então vamos só com este. És tu que me curas, és tu que me guardas. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Obrigado porque, apesar de estarmos juntos através das tecnologias, mas ainda assim nós sentimos o nosso coração aquecido, porque sabemos que muitos estão connosco nesta hora e neste dia. E és Tu que me curas, e és Tu que me guardas na Tua casa, e junto a Ti, aos Teus pés, eu quero permanecer, porque tudo o que eu desejo é estar aqui contigo e uns com os outros. Diante de Ti, sabendo que Tu és Senhor da vida e que em Ti estão as respostas para todos os problemas, para todas as perguntas. Tu tens a resposta. E nesta manhã eu oro sobretudo por aqueles que estão doentes, que precisam de cura, porque Tu ainda hoje tens poder para curar. O Teu sangue foi vertido na cruz do Calvário, sangue sarador, sangue purificador, que pode curar todas as espécies de feridas que possam existir em cada vida. Tu és o Senhor que salva, porque todo aquele que se chega a Ti, de coração aberto, Te encontra. E é no nome de Jesus, Senhor, que eu oro por aqueles que estão a viver em solidão, os mais idosos, que estão nas suas casas e muitas vezes tristes porque estão sós e que não têm esta disponibilidade como nós podemos ter, um computador, um telemóvel, que não dominam tantas vezes e que estão sozinhos. E nós queremos orar por eles, Senhor, conforta os seus corações, que eles não se possam sentir sós, sabendo que Tu estás com eles. Os que estão tristes e abatidos, Senhor, diz-lhes, fala-lhes aos corações e dizes que eles são tão importantes para Ti, que Tu os amas a um ponto de teres dado a Tua vida por eles. Aqueles que precisam de consolo, Senhor, conforta os corações. Os que estão abatidos, levanta-os.
Aqueles que precisam que abras caminho, Senhor, abre o caminho. E aqueles que precisam de uma resposta, Senhor, dá-lhes a resposta, fala aos seus corações. E a nós, Senhor, dá-nos a alegria, o prazer de te servir a cada dia, a cada manhã, sabendo que Tu és o Senhor da nossa vida. E é no nome de Jesus, Pai, que eu te louvo, bendigo o Teu nome e te digo uma vez mais que te amo nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa minha família, abençoa a minha casa, abençoa os meus amigos, os meus irmãos, os meus vizinhos, aqueles que se cruzam comigo. Pai, no nome de Jesus, dá-nos uma semana abençoada, debaixo da Tua proteção e do Teu cuidado. Em nome de Jesus, livra-nos do mal. Em nome de Jesus, nós te pedimos isso. Amém. E todo o povo diga amém. Que assim seja. Um bom domingo, um resto de domingo abençoado. É o meu desejo, é o nosso desejo.